Amém, irmãos? Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Neemias, Neemias capítulo 1. Nós vamos iniciar hoje uma jornada pelo livro de Neemias, uma caminhada nesse livro. Um livro muito precioso, muito valioso. Nós temos muitas coisas, que nós podemos extrair, aprender desse livro, o livro de Neemias, que fica no Antigo Testamento, Esdras. Depois de Esdras você tem Neemias, antes do livro de Esther. Neemias capítulo 1. E nós vamos dar início hoje a uma série de mensagens no livro de Neemias. A nossa série é intitulada Superação. Nós fizemos uma combinação de duas palavras, a palavra super mais ação, superação, que forma a palavra superação. Então é um livro que traz uma história de superação. E nós vamos aprender com essa história, e eu creio que vai ser uma série que vai abençoar muito as nossas vidas. Então, convido você a abrir ali em Neemias 1, e nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10, vamos ler a palavra de Deus. Acompanhe comigo atenciosamente a leitura, ou aqui, aqui na projeção também, para aqueles que quiserem acompanhar aqui. Se você tem a Bíblia aí com você, então acompanhe comigo aí. Bom, vamos lá. Palavras de Neemias, filhos de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando, orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo, que tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Este homem aqui que Neemias está se referindo é o rei Artaxerxes, Nessa época eu era o copeiro do rei. Meus irmãos, o nome Neemias, a palavra Neemias, o nome, o seu livro, o livro de Neemias ganha o seu nome, Neemias. O nome Neemias significa consolador, ou aquele que consola, aquele que conforta. Esse é o sentido, o significado do nome Neemias, consolador, ou aquele que consola. E é interessante que na Bíblia, obrigado, Alexandre, nós vamos ver muito essa conexão entre o nome e a vida, ou o propósito dessa pessoa. Então, algo muito característico da vida de Neemias que nós vamos perceber é que realmente ele é um homem que traz consolo, que traz
conforto. Ele é um instrumento de Deus para trazer conforto ao povo de Israel num dos momentos mais críticos da história. Ele é um instrumento de Deus. Meus irmãos, o livro de Neemias trata fundamentalmente do tema da restauração. Da restauração. E Deus, o nosso Deus, é um Deus que tem prazer em restaurar. A especialidade de Deus é restaurar todas as coisas. Deus é um Deus restaurador. Restaurador. E o que significa restaurar? O sentido da palavra restaurar. Restaurar, meus irmãos, tem alguns sentidos, alguns significados que a gente pode aprofundar o significado, o sentido dessa palavra restaurar. Restaurar significa, por exemplo, recuperar. Restaurar significa reformar, reconstruir, trazer de volta aquilo que se perdeu. Restaurar significa consertar. Significa fazer de novo. E o nosso Deus é um Deus que faz todas essas coisas. É um Deus de restaurações. É um Deus que traz de novo aquilo que já se perdeu. É um Deus que restaura. É um Deus que reforma. É um Deus que revigora. É um Deus, meus irmãos, que faz todas as coisas novas. É um Deus que reconstrói aquilo que está em ruínas. Então o livro de Neemias trata fundamentalmente desta questão de que Deus é um Deus que age na história a fim de restaurar todas as coisas. E é isso que Deus está fazendo. E é isso que Ele vai fazer. Ele vai restaurar. Ele está restaurando todas as coisas. E Ele irá restaurar todas as coisas. Porque o nosso Deus é um Deus restaurador. Ele é um Deus restaurador. Em que área da nossa vida nós precisamos de restauração hoje? Será que nós precisamos, meus irmãos, sermos restaurados? Será que nós precisamos hoje, desesperadamente, dessa restauração da parte do Senhor? Em que área da sua vida você precisa hoje experimentar essa restauração? Que só Deus pode realizar. Uma área da nossa vida, por exemplo, essa restauração que de repente você está buscando, está precisando de Deus, é uma restauração pessoal. Nós precisamos ser restaurados na nossa vida. A nossa vida precisa ser restaurada. O nosso ser precisa ser restaurado. Nós precisamos experimentar de Deus essa restauração. De repente hoje você precisa ser restaurado no seu ser. O seu ser precisa ser restaurado. A sua vida como um todo precisa ser restaurada. De repente é a sua vida que está precisando de restauração hoje. De repente você precisa de uma restauração na área familiar. De repente você precisa que os seus relacionamentos sejam restaurados, sejam transformados, sejam reconstruídos. De repente é nessa área, na área familiar. Muitas famílias precisam de restauração. E como, meus irmãos, eu tenho visto cada vez mais famílias precisando serem restauradas, casamentos, lares. Deus quer restaurar as famílias. Amém? Deus tem esse projeto. Ele quer restaurar as nossas famílias. Além da área familiar, por exemplo, a igreja precisa ser restaurada. O povo de Deus precisa ser restaurado, como é o caso dessa história de Esdras, Esther, Neemias. Nós percebemos ali que o foco maior dessa restauração é o povo da aliança, é o povo de Deus. De repente é a igreja, é o povo de Deus que precisa ser restaurado. E como, meus irmãos, o povo de Deus, as igrejas, estão precisando de restauração hoje? Serem reconstruídas, refeitas. De repente, uma outra área também que nós podemos perceber que há carência de restauração, podemos olhar, é a sociedade. A sociedade hoje está precisando de restauração. Quando nós olhamos para o mundo, para a sociedade, o que nós percebemos? Os valores invertidos, trocados. O mundo que está completamente devastado, destruído pelo pecado.
Quando a gente olha para o mundo, para a sociedade, nós percebemos que a sociedade precisa de Deus e dessa restauração que só Ele pode oferecer, trazer. Você consegue reconhecer isso? Perceber isso? Que o mundo precisa de um Deus restaurador? Meus irmãos, eu quero hoje trazer aqui um breve contexto, um pano de fundo aqui para a gente se situar na história de Neemias. Porque às vezes você lê a Bíblia, você lê, mas quem foi Neemias, de onde é que ele apareceu? Você não tem muita informação a respeito de Neemias. No Novo Testamento, você não tem nenhuma menção no Novo Testamento de quem foi Neemias. Você não tem sequer uma árvore genealógica de Neemias na Bíblia. Nós não temos muitas informações. Então é importante que a gente tenha um pano de fundo histórico, uma introdução, para a gente se situar na história, né, e ver de quem nós estamos falando, quem é esse Neemias, como que Neemias aparece assim de repente, né? Como é que ele cai como que de paraquedas aqui na história? Bom, nós temos que olhar para as tribos de Israel. No Antigo Testamento, se você olhar para a história desde o princípio, você lê a Bíblia lá do comecinho, você vai perceber que as tribos, as 12 tribos de Israel, depois do reinado de Salomão, elas vão se dividir. Elas vão se dividir em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte vai ter como capital a Samaria. O reino do sul vai ter como capital Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Davi. Jerusalém é a cidade onde o templo, o primeiro templo que foi construído por Salomão, ele foi construído, edificado em Jerusalém. Ele estava em Jerusalém, nessa cidade. E o reino do sul estava localizado ali, em Jerusalém, o reino do sul. E, meus irmãos, a destruição do templo, do primeiro templo de Jerusalém, ela já havia sido profetizada, e ela acontece no ano de 586. A destruição do templo de Jerusalém foi profetizada pelo profeta Isaías, por exemplo, e por outros profetas que viveram antes do exílio, né? Pré-exílicos, que nós chamamos, como Isaías, é um profeta pré-exílico. Ele profetiza a respeito do cativeiro, ele profetiza a respeito da destruição do templo de Jerusalém. E isso acontece lá no ano de 586 a.C. E quem é que conquistou o Reino do Sul, meus irmãos? Quem conquista o Reino do Sul e destrói o templo que havia sido construído em Jerusalém? Nabucodonosor, o Império Babilônico, a Babilônia. Os babilônios, eles conquistam Jerusalém, isso já havia sido profetizado. Eles levam o povo para a Babilônia. E nessa leva, você lembra que Daniel também ele foi levado para a Babilônia? Toda a história de Daniel, né, do livro de Daniel, vai se desenrolar nesse contexto do cativeiro. Porque Daniel, ele foi para o cativeiro. Ele estava onde? Na Babilônia. Então a Babilônia invadiu Judá, Jerusalém, eles destruíram tudo que eles viram pela frente, eles destruíam tudo, porque esse era o método de conquista dos babilônios. Os babilônios, eles chegavam nas cidades que eles conquistavam, e o que eles faziam? Eles destruíam tudo, eles destruíam casas, eles destruíam templos, e eles não matavam as pessoas, mas eles pegavam essas pessoas que eram conquistadas, e essas pessoas que eram conquistadas eram levadas para o seu território, para a Babilônia, e elas eram então, meus irmãos, tornadas prisioneiras lá na Babilônia. Só que aí, meus irmãos, o que acontece? A Babilônia, ela cai, né? O Império Babilônio cai. Nós vamos ver que na Bíblia vai acontecer isso, a queda da Babilônia. E logo depois que o Império Babilônico cai, nós vemos a ascensão da Assíria, o Império Medo-Persa. Os Medo-Persas, eles assumem o controle, assumem o poder. O método de conquista dos babilônios era a destruição. Por exemplo, Jeremias, profetizando acerca do Império Babilônico, lá em Jeremias 4:7, olha como que ele vai descrever aqui o Império Babilônico. Como um leão, ele diz, um leão que saiu da sua toca, um destruidor de nações, se pôs a caminho, ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra, suas cidades ficarão em ruínas
e sem habitantes. Jeremias 4:7. O profeta Jeremias já havia profetizado muito tempo antes que a Babilônia viria com toda a sua força como um leão, descrevendo o Império Babilônico como um leão que devora, que destrói, como um animal selvagem. Daniel também vai ter essa visão, meus irmãos. Lá no livro de Daniel, capítulo 7, Daniel vai descrever a Babilônia como um leão alado, como um leão com asas. O que isso significa? Força. O leão fala de força. As asas deste leão fala de agilidade, de velocidade. E era esse o modus operandi da Babilônia. Essa era a política de governo do Império Babilônico. Eles agiam assim, eles tinham força e eles tinham agilidade. E eles iam tomando conta de tudo. Meus irmãos, chega um momento em que os medo-persas assumem o poder. E qual era a política de governo dos medo-persas? Se a política de governo e o método do Império Babilônico era destruição, os medo-persas tinham uma tática diferente, uma estratégia diferente. Eles não levavam os seus prisioneiros para o seu território. O que eles faziam? Ao invés disso, eles mantinham os seus conquistados em sua própria terra e em seu próprio território. Interessante isso. Nabucodonosor, o Império Babilônico, foram instrumentos de Deus para tratar com o seu povo, para disciplinar o seu povo. E por meio desse império, o templo, a cidade de Jerusalém foi arrasada, foi destruída. E o povo de Israel foi exilado para a Babilônia. E aí se iniciou os 70 anos de cativeiro. Mas o método dos medo-persas não era esse. Eles mantinham as pessoas nos seus próprios territórios, nas suas próprias cidades. E Deus vai usar Ciro, para iniciar essa obra de reconstrução, de restauração. Então, o livro de Esdras, ele complementa o livro de Neemias. Na Bíblia hebraica você não tem dois livros, Esdras e Neemias. Na Bíblia hebraica você tem apenas um único livro, que é o livro de Esdras. Por quê? Porque se trata realmente de uma história. E quando você vai olhar para o versículo 1, lá de Esdras, deixa a fitinha da Bíblia marcada aqui em Neemias, e vamos dar uma espiadinha lá em Esdras capítulo 1. Veja só. Aqui no versículo 1, nesse período em que inicia o livro de Esdras, aqui, em que essa narrativa de Esdras vai se dar, nesse período aqui já não era mais o Império Babilônico que estava no poder. Era agora o Império Medo-Persa que estava no poder. Ciro assumiu o poder. Eles estavam no controle e no comando. E veja só o que diz aqui no versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Deus está usando Ciro, um rei pagão,
Um rei que não temia a Deus, que não conhecia Deus, mas que na história está sendo um instrumento de Deus para, por meio de um decreto, fazer com que o povo de Deus voltasse para a sua terra, para a terra de Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, e reconstruíssem a sua história, e começassem do zero, e iniciassem um processo de restauração, de reconstrução. Através de Ciro, meus irmãos, é que o povo que estava cativo na Babilônia começa agora a retornar para Jerusalém, por causa deste decreto. E tem um achado arqueológico muito importante que eu quero aqui mostrar para os irmãos, que vai passar aqui. O cilindro de Ciro, esse artefato aqui, arqueológico, foi muito importante, meus irmãos. É uma descoberta arqueológica muito importante, esse achado. Você vai encontrar isso facilmente se você pesquisar na internet. O cilindro de Ciro é o cilindro desse imperador que a gente acabou de falar nele aqui agora em Esdras 1. Está registrado aqui. Eu gosto muito da arqueologia bíblica. Sabe por que eu gosto da arqueologia bíblica, irmãos? Porque a arqueologia bíblica, ela vai comprovar, ela vai dar mais consistência, ela vai dar mais atestação, vai atestar aquilo que a Bíblia diz, vai dar veracidade àquilo que está registrado na palavra de Deus. E esse artefato que foi achado, encontrado, traz ali uma inscrição do próprio Ciro, uma inscrição dizendo que todos os povos poderiam retornar para suas terras e reconstruir a sua história, reconstruir os seus templos. Isso que nós estamos lendo aqui em Esdras, a própria arqueologia comprova. A própria arqueologia comprova. Nós temos aqui o cilindro para provar que não se trata apenas de algo que a Bíblia diz, o que é muito importante para nós, mas tem muitas pessoas que têm essa questão, será que isso aconteceu de fato? Mas a arqueologia vai comprovar que realmente, meus irmãos, se trata de um registro histórico, de algo que realmente aconteceu. Deus despertou Ciro, é o que Esdras vai dizer. Deus despertou o coração deste imperador, deste homem que era o homem mais poderoso nessa época, no mundo de então, para então emitir esse decreto. Ele foi um instrumento de Deus. O que isso nos mostra e nos ensina, meus irmãos? Que Deus é o Deus da história. O nosso Deus é o Deus que está conduzindo a história. É o Deus que está cumprindo na história os seus planos e propósitos redentivos. A história está debaixo do controle e do domínio de Deus. Ele é o Senhor da história. Ele vai usar um rei como Ciro, como seu instrumento. E, meus irmãos, é muito interessante que Isaías, falando de Ciro, 1 século e meio antes de Ciro nascer, olha o que o profeta Isaías falou e profetizou a respeito desse rei, desse imperador Ciro. 1 século e meio antes, lá em Isaías 44, 28, ele vai dizer, que diz acerca de Ciro, ele é o meu pastor. Ciro, Deus falando a respeito de Ciro, ele é o meu pastor, ele realizará tudo que me agrada, ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. 1 século e meio antes de Ciro nascer, nós temos uma profecia de Isaías. Deus usando o profeta Isaías para dizer, Ciro será o meu pastor. Ele vai dizer acerca de Jerusalém, seja reconstruída. E é isso que está se cumprindo aqui em Esdras, meus irmãos, capítulo 1. A profecia de Isaías se cumprindo. E aí, meus irmãos, diante desse cenário, desse ambiente, nós vamos ter 3 levas de cativos que vão voltar para Jerusalém. A primeira leva acontece com Zorobabel em 538 a.C. A segunda leva de cativos que voltam para Jerusalém acontece sob a liderança de Esdras em 458 a.C. E a terceira leva, ela retorna a partir de Neemias, 445 a.C., com a autorização e apoio agora de Artaxerxes.
Artaxerxes. No versículo 1, Neemias, voltando agora para o capítulo de Neemias, Neemias nos traz uma informação aqui muito interessante, muito importante. Ele diz: Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, esse mês aqui é o mês de novembro ou dezembro, pode ser que seja novembro ou dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Ele estava numa capital, ele estava numa residência de inverno, ele estava num palácio, ele estava à semelhança de Daniel, como Daniel estava também, viveu no ambiente de um palácio, era um palaciano. Neemias também era um palaciano, ele também viveu nesse ambiente, ele estava ali trabalhando para o homem mais poderoso que existia naquela época, que era Artaxerxes. Ele era o copeiro de Artaxerxes. Ele estava no epicentro do poder, meus irmãos, no epicentro do poder. Ali na capital da Pérsia. E, meus irmãos, ali Deus vai usar Neemias para dar início a uma grande obra de restauração. Ali, naquele contexto, naquele ambiente, é que Deus vai levantar Neemias e vai usá-lo para o seu propósito. Você quer ser usado por Deus? Você quer participar do projeto de Deus de restauração? Deus está restaurando, Ele está fazendo nova todas as coisas. Você quer, como Neemias também, meu irmão, minha irmã, ser também um instrumento nas mãos de Deus de restauração? Você quer participar desse projeto de Deus, que é um projeto de reconstrução, de restauração? Dessa grande reforma que Deus está fazendo hoje, nesses dias? Você quer participar disso, meu irmão? Como é que a gente pode participar? Como nós podemos ser usados por Deus em seu projeto de reconstruir, de restaurar aquilo que está em ruínas? Olhando para Neemias, nós podemos aprender com ele. Uma primeira atitude de Neemias que eu gostaria de compartilhar com você aqui, uma primeira atitude dele está no versículo 2. Se você quiser ser um instrumento de restauração, assim como Neemias, veja só o que Neemias faz aqui no versículo 2. Diz: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Você percebeu como é importante ter o pano de fundo histórico para a gente entender o livro? Do que o livro trata? Esse pano de fundo que eu trouxe aqui para tentar nos ambientar aqui, dentro do livro, é importante. Porque agora ele vai dizer, olha, chegou lá de Jerusalém uma comitiva. O irmão de Neemias chega, junto com uma comitiva, Hanani, trazendo notícias. Mas antes de eles falarem qualquer coisa, Neemias ele faz uma pergunta, meus irmãos. Ele faz uma pergunta acerca dos que restaram e dos sobreviventes do cativeiro. A primeira coisa que a gente pode aprender com Neemias aqui, ele mostrou o real interesse. Real interesse pelas pessoas e pela cidade de Jerusalém. Neemias era um palaciano, era o guri de apartamento. Né? Sabe aquele guri de apartamento? Neemias desfrutava de todas as regalias possíveis. Ele tinha uma vida boa, ele tinha uma posição boa, ele tinha uma profissão boa, ele estava bem posicionado. Ele estava num ambiente confortável, seguro, mas ele está preocupado com aquele povo que ficou lá no cativeiro, aqueles que restaram. Aqueles que restaram, por quê? Se a Babilônia levava as pessoas da cidade para a Babilônia, quem é que ficou para trás? Deixados para trás, já viram o filme? Quem é que ficou para trás aqui? Quem é que foi deixado para trás? As pessoas mais pobres ficavam para trás. As pessoas doentes, as pessoas menos favorecidas, as pessoas miseráveis ficavam para trás. Não era interessante para a Babilônia levar essas pessoas para a Babilônia. Eles vão levar quem? Vão levar um Daniel da vida. Um Daniel que é inteligente, que é jovem. A Babilônia tinha esse método de levar as pessoas mais brilhantes, mais inteligentes, mais capacitadas, mais talentosas como Daniel. Por isso que Daniel vai para dentro ali do palácio de Nabucodonosor servir o rei Nabucodonosor, porque é assim que a Babilônia trabalhava, é assim que eles faziam. E quem é que ficava para trás? Um punhado de gente.
punhado de gente. Para que eles deixavam essas pessoas para trás? Para cultivar a terra, para que a terra não deixasse de ser uma terra cultivável. Porque se você não cultiva a terra, o mato cobre tudo, não é? E a terra se torna improdutiva. Então eles deixavam algumas pessoas para trás para que aquela terra continuasse sendo uma terra cultivável. Neemias pergunta acerca dessas pessoas. Ele está preocupado, ele está interessado em saber qual era a realidade daquelas pessoas, daquela gente. Meus irmãos, aqui nós temos uma aplicação para a nossa vida. Nós temos que ser mais intencionais ao fazer perguntas. Perguntas. Você quer ser um instrumento de restauração nas mãos de Deus, um agente de transformação na história? Faça perguntas que demonstrem interesse real pelas pessoas. Pergunte. Neemias perguntou. Era uma conversa informal aqui, uma conversa informal. E Neemias quer saber como é que está aquele povo que ficou lá, como é que eles estão vivendo, o que sobrou lá, o que tem lá, como é que eles estão vivendo. Ele quer saber o que está acontecendo. Ele tem um real interesse, uma real preocupação. E meus irmãos, nós precisamos também fazer perguntas que demonstrem, expressem interesse. É com perguntas que nós encontramos respostas. E uma coisa que eu quero aqui também pensar com os irmãos: perguntas orientadas para o coração. Nós fazemos muitas perguntas que são orientadas para o intelecto. O que você pensa sobre esse assunto? É uma pergunta para o intelecto. Quem vai responder é o intelecto. O que você acha desse tema? As mais variadas perguntas que nós fazemos muitas vezes estão dirigidas para o intelecto. Nós temos que fazer perguntas orientadas para o coração. Por exemplo, como é que você se sente? Como é que você está? Você está bem? Você está feliz? A gente sempre responde que está bem, né? Já é de praxe, já alguém pergunta, está tudo bem? A gente está no automático, a gente já tem aquele costume de falar, está tudo bem, não é assim? Quando alguém pergunta para você, está tudo bem? A gente diz, está tudo bem, e às vezes não está tudo bem. Às vezes está tudo mal, mas a gente se acostumou a responder que está tudo bem. E a gente vai vivendo a vida assim, dizendo que está tudo bem, na verdade não está. E nós precisamos fazer perguntas intencionais para o coração. Para o coração. Qual foi a última vez que você perguntou para o seu cônjuge, essa pessoa que está ao seu lado aí, seu marido, sua esposa, como é que está o teu coração? A única coisa que ela pode responder assim é, está batendo, né? Mas vamos lá. Como é que está o teu coração? O que está se passando no teu coração? Qual foi a última vez que você perguntou isso para sua esposa? Ou você, marido, perguntou isso para sua esposa, ou você, esposa, perguntou para o seu marido. Como é que está o teu coração? Como é que tu está te sentindo? Tu está bem? São perguntas diagnósticas. Perguntas que nos ajudam a diagnosticarmos um problema que talvez nós não estejamos enxergando, percebendo. São perguntas diagnósticas. Teve uma igreja da nossa convenção, da pioneira, do interior do Rio Grande do Sul, uma igreja da nossa convenção, aonde, se eu não me engano, no ano passado, um jovem tirou sua vida. Participava das coisas da igreja, estava envolvido com a igreja. No domingo ele estava no culto, na terça-feira ele tirou sua vida. 10 minutos antes de ele tirar a sua vida, ele estava conversando com outro jovem da igreja. E esse jovem que estava conversando com ele me relatou que ele estava rindo naquela conversa. Ele estava rindo. 10 minutos antes de tirar a sua própria vida, esse jovem estava rindo. Foi algo inesperado. Foi um baque para a família, para a igreja. Ninguém sabia das lutas, dos conflitos internos que aquele jovem estava vivendo. Talvez uma pergunta que demonstrasse real interesse teria mudado o destino daquele jovem. Uma simples pergunta orientada para o coração.
Vocês estão percebendo, irmãos? Como Neemias, ele é intencional. Ele pergunta. E qual é a notícia? O que ele recebe, meus irmãos, de volta? Quais são as notícias que chegam para Neemias? A própria palavra, o próprio texto vai nos responder aqui. Ele pergunta e qual é a resposta? Versículo 13 nós temos a resposta. Versículo 13 diz, e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Meus irmãos, que notícias drásticas, ruins, tristes. Olha só a notícia que ele ouve de Jerusalém. O povo está em grande sofrimento. Mas não basta o sofrimento, o povo está em grande humilhação. O que era a humilhação? Era a zombaria. Além do povo estar sofrendo, as nações vizinhas que estavam ao redor estavam olhando para esse povo e ridicularizando esse povo, e desprezando esse povo, e ridicularizando, zombando desse povo. Eles estavam sofrendo humilhação, mas não bastava a humilhação, eles estavam sofrendo desprezo. Era uma situação terrível, era um cenário de crise. A cidade estava em ruínas, os muros estavam em ruínas, os muros da cidade. E quando Neemias, meus irmãos, recebe essa notícia, isso gera um impacto muito grande em Neemias. Neemias foi de tal forma impactado por aquela notícia, que ele senta e chora. Versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias foi tão sacudido por aquela notícia, tão abalado, tão impactado, meus irmãos, que quando ele se depara com aquele cenário de crise, ele é tomado por uma profunda tristeza. A ideia aqui, meus irmãos, é que ele estava vivendo uma experiência muito semelhante à experiência do luto. Ele chora, ele senta, ele abre mão de comer, ele começa a jejuar, ele começa a lamentar, ele se angustia, ele está vivendo uma experiência de luto. Você sabe que uma das piores experiências que um ser humano pode viver é o luto. Eu creio que não existe experiência mais devastadora do que a experiência do luto. Você que está vivendo isso e perdeu alguém recentemente, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Poucas experiências são mais devastadoras do que o luto. E Neemias, ele entra nesse processo. Ele se angustia, ele chora, ele fica numa condição, num estado de luto por tudo aquilo que está acontecendo. Ele não apenas demonstra real interesse, mas ele reage àquilo que está acontecendo. E como que ele reage? Com lágrimas, com choro, quando ele se depara com aquela situação. Meus irmãos, o que mais me chama a atenção também é que Neemias não era um profeta. Os profetas choravam. Se você olhar a história dos profetas como Jeremias no Antigo Testamento, era um profeta que chorava por causa da realidade espiritual que o povo estava vivendo. Ele chorava quando ele se deparava com a situação que o povo estava vivendo e ele estava convocando o povo ao arrependimento. Os profetas do Antigo Testamento, eles choravam as lágrimas de Deus. Eles derramavam lágrimas por tudo aquilo que eles estavam vendo. Eles choravam, eles se angustiavam. Os sacerdotes da Bíblia também, eles têm esse papel de interceder em favor do povo. Mas Neemias não era profeta. Neemias também não tinha uma função sacerdotal. Ele era um copeiro. Ele era um copeiro. Mas ele está aqui assumindo essa função sacerdotal de interceder, de clamar pelo povo de Jerusalém e pela cidade de Jerusalém. Jesus também chorou. Quando ele olhou para a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que Deus chora. Jesus chora quando ele olha para a cidade de Jerusalém. E ele antevê aquilo que vai acontecer. Ele chora. Jesus chorou.
Vocês lembram do Sermão do Monte, que a gente trabalhou aqui na igreja aqui alguns domingos atrás, né? Alguns meses atrás? Bem-aventurados que choram, felizes aqueles que choram. Neemias é capaz de chorar. Você é capaz de chorar por aquilo que você vê? Quando você está diante de um cenário de ruínas, quando você só olha ruínas diante de você, você olha para o lado, você olha para frente, para toda a direção que você olha, você vê ruínas. Como é que você lida com isso? Você chora, você é capaz de chorar ainda? Diante de tudo o que está posto diante de você, você consegue, como Neemias, chorar? Você tem essa capacidade? Além de chorar, Neemias ele vai orar fervorosamente. E a partir do versículo 5, nós vamos ter aqui uma das orações mais lindas de toda a palavra de Deus, de toda a Escritura. É a oração que Neemias faz aqui a partir do versículo 5. Ele vai orar, meus irmãos. E o livro de Neemias é um livro que está repleto de oração. Você pode ler o livro de Neemias, você vai perceber isso, que Neemias, ele ora muitas vezes. Tem muitas orações de Neemias registradas aqui no livro de Neemias. Muitas orações. Mas o mais intrigante é que poucos livros da Bíblia você vai encontrar muito trabalho. Você vai ler Neemias e você vai ver que tem muito trabalho duro aqui no livro de Neemias. Gente arregaçando as mangas, gente trabalhando, gente carregando pedra, mas você vê também gente orando. Porque Neemias nos ensina isso também. Enquanto eu oro, eu ajo. Enquanto Neemias orava, ele agia. Enquanto ele agia, ele orava. A oração não exclui a ação. A ação não exclui a oração. Jeremias sabia equilibrar muito bem essas duas coisas. Ele sabia combinar ação com oração. E você vai aprender isso com Neemias. Enquanto ele estava planejando, ele estava pensando, ele estava vivendo, ele estava trabalhando, ele estava ao mesmo tempo orando. E aqui, meus irmãos, Neemias ele vai orar. E sobre o que Neemias está orando? Versículo 5 ele diz: então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Neemias começa a sua oração reconhecendo a grandeza de Deus. Ele começa reconhecendo a grandeza de Deus, meus irmãos. Ele sabia que ele era pequeno, ele sabia que ele era limitado diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele estava limitado diante daquele cenário. Ele era alguém muito pequeno, ele tinha poucos recursos. Mas ele se coloca diante de um Deus que é grande. E ele olha para a grandeza de Deus. Ele reconhece que Deus é grande. Sabe, meus irmãos, quando nós estamos vivendo um momento crítico na nossa vida, um momento de crise, um cenário de crise, nós precisamos lembrar de quem Deus é. Precisamos lembrar da grandeza de Deus. Porque o Deus que Neemias vai clamar aqui, vai dizer, Deus grandioso, Deus altíssimo, é um Deus que é maior do que qualquer desafio, do que qualquer problema, do que qualquer circunstância. E Neemias está diante dessa realidade. Ele reconhece a grandeza de Deus. Nós precisamos reconhecer a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus grandioso. E Neemias vai reconhecer isso, o quanto Deus é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é majestoso, o quanto Ele é Senhor e Ele está acima de todas as coisas. Esse Deus que Neemias vai aqui clamar, vai se dirigir a Ele, é um Deus grandioso. Ele vai dizer, temível, misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ele está aqui, meus irmãos, reconhecendo o seu lugar na história e destacando a grandeza de Deus. Essa oração de Neemias começa de forma semelhante com a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, que é a oração modelo que Jesus nos ensinou, como é que ela começa? Pai Nosso que está nos céus. Como é que Neemias começa aqui a sua oração? Senhor, Deus dos céus. Deus dos céus. Ele começa olhando para quem Deus é, lembrando de quem Deus é. Ele olha para a grandeza de Deus. Ele reconhece isso. Se você quer ser um instrumento de restauração, você tem que tirar os seus olhos, muitas vezes, do problema e começar a lembrar, fazer esse exercício de lembrar
de quem Deus é. Quem Deus é. Ele é um Deus grandioso. Um Deus grandioso. No versículo 6 ao 7, ele apela para as misericórdias de Deus. Versículo 6 diz: que os teus ouvidos estejam atentos, teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Meus irmãos, é interessante que Neemias não está orando aqui na primeira pessoa. Ele não ora na primeira pessoa. Ele está dizendo: Senhor, nós, o teu povo, temos cometido pecado. Ele se inclui aqui no pecado da nação de Israel. Ele também se coloca no mesmo lugar de toda a nação, do povo de Deus que estava vivendo aquela situação humilhante. Ele se coloca no lugar daquele povo. Ele se identifica com aquele povo. Ele diz: Senhor, nós pecamos. Se trata do nosso pecado. Meus irmãos, isso é muito importante para nós. Muito importante. Porque aqui Neemias está assumindo que o fracasso espiritual da nação é o seu próprio fracasso. A gente sempre, às vezes, tem uma tendência, né, de transferir a culpa para alguém, né? O problema é sempre o outro. Não é essa a nossa tendência? Amém? Alguém pode dizer amém para isso? Vou até tomar um copo d'água, porque está um silêncio. Não é assim? É a nossa tendência humana. Empurrar a culpa para alguém, transferir a responsabilidade, a culpa. A gente quer estar junto quando se trata da vitória, né? De celebrar os momentos bons, alegres, as conquistas. É bom estar junto nessa hora. Mas Neemias se coloca no lugar do povo, junto com o povo, no momento do fracasso. No momento de confessar o pecado da nação. Ele diz: Senhor, nós pecamos. Ele se inclui aqui. Ele assume aquele fracasso como sendo seu fracasso. Muitos problemas de relacionamento seriam facilmente resolvidos se a gente tratasse das coisas sempre na terceira pessoa. Não é tu, nós. O que nós vamos fazer para melhorar isso? O que nós vamos fazer para mudar essa situação? O que nós podemos fazer para lidar com isso? Só que tem muitos relacionamentos que é sempre um empurrando para o outro. A responsabilidade, a culpa, o problema, o outro vai se tornando sempre o bode expiatório, né? Sempre a causa de todos os problemas. Mas Neemias não é assim, ele não age assim. O que ele nos ensina, meus irmãos? Nós precisamos vencer juntos, mas quando fracassarmos, vamos fracassar juntos. É o nosso fracasso. Senhor, é o nosso pecado. É assim que Neemias vai orar. Nós, o teu povo, nós temos cometido pecado contra ti, sim. Agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos teus mandamentos, aos teus decretos, leis, desde o teu servo Moisés. É claro que tudo isso que estava acontecendo com o povo, meus irmãos, era consequência do pecado, do povo ter se afastado de Deus, ter se desviado dos seus caminhos. Deus já havia dito lá com Moisés, e Neemias vai lembrar disso. Por meio de Moisés, Deus falou: vocês têm dois caminhos, ou escolham a bênção ou a maldição. Se vocês escolherem o caminho da bênção, vocês vão serem recompensados, vai acontecer isso, isso, isso. Esse é o pacto do Antigo Testamento, o pacto da lei. Era baseado na obras, né? Baseado em obras. Então, se você, e por esse caminho vai acontecer isso com você, mas se você for pelo caminho da maldição, todas essas maldições vão vir sobre vocês. Escolham, pois, a bênção ou a maldição. E o povo fez uma escolha, escolheu a maldição e sofreram as consequências dessa escolha. E Neemias tem esse quadro diante dele. Ele tem todo esse panorama diante dele. Que o povo estava na situação que estava por causa da desobediência à lei de Deus. Eles escolheram fazer aquilo que eles achavam ser certo aos seus próprios olhos. Eles escolheram a maldição ao invés da bênção. Meus irmãos, ainda hoje você pode escolher viver com Jesus, perto de Jesus, obedecendo os mandamentos de Jesus, seguindo a Jesus, ou você pode escolher um caminho que é distante de Jesus. Você pode escolher o pecado. Você pode escolher uma vida longe de Jesus.
Essa escolha ainda está para nós hoje aqui, escolhermos. E o povo fez a sua escolha. Então ele apela para as misericórdias de Deus. Ele diz: Senhor, tem misericórdia do teu povo. No versículo 8 e 10, além de apelar para as misericórdias de Deus, Neemias, na sua oração, do que ele está tratando aqui, meus irmãos? Sobre o que ele está orando? No versículo 8 e 10, ele vai relembrar as promessas de Deus. Versículo 8 em diante, ele diz: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Agora Neemias vai relembrar as promessas de Deus. Ele vai dizer: Deus, esse povo é o teu povo, Deus. Deus, esse povo é aquele povo que o Senhor fez uma aliança com ele. É o povo da aliança. Neemias conhecia o Deus da aliança. E ele conhecia a aliança que Deus havia feito com o seu povo. Ele conhecia, ele sabia acerca desta aliança, desse pacto. E ele vai orar aqui exatamente sobre isso. Ele vai dizer: Senhor, lembra da tua aliança. Tu tens um compromisso com esse povo. Tu tens uma aliança com esse povo. Lembra do teu compromisso, Senhor. Aí eu pergunto, meus irmãos, será que Deus esquece de alguma coisa para ele ser lembrado? O que você acha? Neemias está lembrando Deus aqui. Senhor, lembra da tua... Será que Deus esquece? Será que Deus tem amnésia? Será que Deus sofre de amnésia? Quem é que esquece? Somos nós, né? Nós esquecemos. Por isso que a ceia é um memorial. A ceia é lembrar, rememorar, relembrar. É para isso que nós vamos participar da ceia hoje. Mas Neemias chega diante de Deus e diz: Senhor, lembra-te. Olha só que coisa interessante, né? Como se Deus esquecesse de alguma coisa, né? Deus não se esquece. Mas Deus se agrada, Deus gosta quando nós começamos a trazer diante dele a sua aliança. Eu gosto muito daquele texto, aquela palavra do profeta Jeremias. Quando ele olha para uma planta, acho que era uma amendoeira, né? E ali ele diz que Deus, ele vela pela sua palavra. Quando ele vê aquela amendoeira produzindo flor, ele diz: Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. O que é velar? Quando você vai num velório, né? Infelizmente não tem melhor exemplo aqui, mas acho que para a gente entender, porque a gente sempre usa a palavra velar para velório, né? Velar, velório. O que é um velório? Você fica lá a noite toda, vigiando. Você não sai daquele lugar, você fica ali. Velório é isso, você fica velando, você está ali naquele lugar, próximo àquela pessoa que faleceu, você fica naquele ambiente, você fica ali até o fim da cerimônia. Você está num velório, você está velando. E a palavra que o profeta Jeremias usa é essa: Deus está velando pela sua palavra, Ele está mantendo vigilância pela sua palavra, Ele está cuidando da sua palavra, Ele está de olho na sua aliança. Deus não tira os olhos da aliança que Ele fez conosco. Esse é o sentido. Deus está sempre de olho na sua aliança, Ele não tira os olhos da sua aliança. Sabe aquela história de quem é visto não é lembrado? Né? Uma coisa que você não vê, você vai esquecer. Você tem que colocar na geladeira, você tem que colocar num lugar onde você sempre possa passar, olhar e lembrar. Olha lá, um post-it, qualquer coisa que faça você lembrar daquele compromisso. Você coloca na parede, você coloca na geladeira. Deus vela, Ele está sempre olhando, Ele está sempre vigiando a sua palavra o tempo todo, meus irmãos, para cumpri-la. É isso que Jeremias vai dizer. E Neemias está fazendo isso, ele está relembrando as promessas de Deus. É um exercício de ele também lembrar. Nós precisamos lembrar também das promessas de Deus. E no final da sua oração, ele roga pelo favor de Deus. Último versículo, meus irmãos, ele diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. E aí ele diz: faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei.
Neemias, no final da sua oração, ele faz um pedido. Você percebeu que a oração de Neemias teve adoração? Ele adora a Deus, ele relembra da aliança, ele fala acerca da aliança, ele confessa os pecados da nação e no final ele faz um pedido. Ele roga o favor de Deus. Quantos de nós aqui temos aquela oração Danoninho, né? Já ouviu falar na oração Danoninho? Tinha uma propaganda antiga do Danoninho que era me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho, né? Aquela música. É a oração Danoninho, né? Aquela oração que só pede coisas para Deus. A gente às vezes é acostumado a orar assim, a gente se aproxima de Deus só para pedir coisas. Neemias, ele vai fazer um pedido, mas você percebe que tem todo um caminho que ele faz. A oração dele vai caminhando, vai progredindo, até que no final da sua oração ele faz um pedido. Ele roga o favor de Deus. E o que ele pede para Deus, meus irmãos? Que ele tenha a benevolência do Artaxerxes. Ele quer ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas para isso, ele precisa da ajuda do homem mais poderoso que existia naquela época, que era Artaxerxes. Ele precisa da ajuda de Artaxerxes. E ele fala: Senhor, me prepara para esse momento, para que eu seja bem-sucedido e para que eu tenha a benevolência desse homem. Neemias, ele então, meus irmãos, coloca o seu plano diante de Deus. Sabe quanto tempo levou para Neemias comparecer diante de Artaxerxes, que é o que o próximo capítulo 2 vai tratar? Muito tempo. Alguns estimam aqui entre 4 meses. Orando, jejuando, clamando. Ele não agiu por impulso. Ele se prepara para aquele momento em que ele vai estar diante do rei Artaxerxes. Neemias é um homem que antes de estar com o rei Artaxerxes, ele vai primeiro estar com o rei dos reis. Ele sabe que é importante estar primeiro na presença do rei dos reis, antes de estar na presença do rei Artaxerxes. Primeiro ele vai ter uma conversa com Deus, para depois ter uma conversa com Artaxerxes. Isso Neemias vai nos ensinar. Ele tinha boas relações. Ele sabia, meus irmãos, ter um acesso a Deus. Ele tinha acesso a Deus, ele tinha uma boa relação e conexão com Deus, mas ele também tinha uma boa relação e conexão com o rei, com Artaxerxes. Ele era um homem bem resolvido nas suas relações, ele era um bom diplomata, ele tinha boas conexões. Ele sabia estar na presença de Deus e sabia também estar na presença de uma autoridade, do rei Artaxerxes, como também sabia se relacionar bem com as pessoas que estavam sob a sua liderança, abaixo dele. Então ele tinha boas relações. Isso nós podemos aprender com Neemias. Tem pessoas que têm uma boa relação com Deus, mas não têm uma boa relação e convívio com as pessoas. Tem pessoas que sabem ter uma boa relação com seus superiores, mas não sabem ter uma boa relação com seus subordinados. E Neemias vai nos ensinar exatamente isso. Ele é um homem bem resolvido nos seus relacionamentos. Ele sabe estar na presença de Deus, ele tem acesso à presença de Deus, ele tem acesso ao trono do rei, ele tem acesso às pessoas. As pessoas que estão acima dele, mas também aquelas que estão abaixo dele. Ele sabe tratar cada pessoa com dignidade. Ele tinha boas relações. E meus irmãos, ele pede então por uma oportunidade. Deus, me prepara para esse momento que eu vou me encontrar com Artaxerxes. E para finalizar, meus irmãos, um último princípio, última lição que eu posso aprender com Neemias aqui, é que Neemias se comprometeu inteiramente. Ele foi a resposta da sua oração. Neemias foi a resposta da sua própria oração. Ele orou e ele se colocou nas mãos de Deus para ser usado por Deus, para ser um instrumento de Deus. Ele disse: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser usado para este projeto de restauração, de reconstrução. Me usa. Ele era um copeiro. Um copeiro. Ele não era um homem dado
as questões religiosas do templo. Ele não era um sacerdote, não era um rei. Ele era um copeiro, ele estava servindo o rei. Mas ele disse: Senhor, eu estou aqui para que o Senhor me use. Ele foi chamado por Deus, ele foi levantado por Deus, ele foi um instrumento de Deus, porque ele se comprometeu. A melhor coisa, meus irmãos, de orar é quando nós nos tornamos a resposta da nossa própria oração. Você já experimentou ser a resposta da sua oração? Você está orando por uma pessoa que está passando por uma necessidade, por uma luta, que está vivendo um momento difícil. Mas de repente você se diz assim: olha, eu posso ajudar essa pessoa. Além de orar por ela, eu posso ser a resposta da oração de alguém. Eu posso ser a resposta da minha oração. Eu não gosto desse tipo de oração, sabe aquela oração: Senhor, visita aquela pessoa que está lá no hospital, mas eu não visito. Aí Deus olha para nós e diz: você me diz para visitar, mas e você? Quando é que você vai lá visitar aquela pessoa que está vivendo um momento crítico na sua história, que precisa tanto da sua oração, da sua presença? Mas a gente tem aquela coisa: visita, Senhor, vai lá, Senhor, visita, Senhor, Senhor faz, Senhor vai lá, Senhor opera. Mas muitas vezes Deus quer te usar como a resposta da oração, da sua oração ou da oração de alguém. E Neemias aqui, meus irmãos, ele vai ser a resposta da sua própria oração. A resposta da sua própria oração. Em qual cenário de crise que Deus deseja lhe usar a fim de trazer restauração? Talvez hoje você esteja se sentindo despreparado, mas eu quero dizer para você: Deus está te preparando, Ele vai te preparar, como foi com Neemias. Ele vai te preparar para que você seja um instrumento nas mãos dEle, assim como Neemias foi para o seu tempo e para a sua geração. Deus quer nos preparar também, para que nós também sejamos um instrumento de restauração, de transformação, de reconstrução, para a sua glória, para o seu louvor. Amém? É tempo de restaurações. Deus quer restaurar aquilo que se quebrou, aquilo que se perdeu, aquilo que deixou de existir, aquilo que está em ruínas, famílias em ruínas. De repente você se sente destruído por dentro. Você chegou aqui hoje e você diz: eu preciso de uma reconstrução, a minha vida precisa ser reconstruída, eu quero ser reconstruído de novo. De repente você hoje chegou aqui nesse lugar precisando disso, precisando ser restaurado, e Deus está aqui para restaurar você. Muitas vezes Deus quer que você comece a dizer: Senhor, olha, eu preciso, Senhor, ser reconstruído de novo, ser restaurado. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar nesse momento. É um momento de aquietar os nossos pensamentos, de nos aquietarmos na presença do Senhor, porque é Ele que faz a sua obra em nós, através de nós e apesar de nós. É Ele quem faz. Ele tem o poder para mudar histórias. Ele tem o poder para reconstruir aquilo que está em ruínas na sua vida, na sua história. Ele tem esse poder de fazer tudo novo. Mas Deus quer contar com esta igreja. Deus quer contar com cada um de nós, para que nós venhamos participar do seu projeto de restauração e de reconstrução da sociedade, do mundo, das nossas famílias, da nossa própria vida. Deus tem restauração para nós. Ele é um Deus restaurador. Senhor, nós te louvamos pela palavra que ouvimos hoje aqui, Senhor, pela tua palavra. E temos diante de nós tantos desafios, Senhor Deus. Mas nós, assim como Neemias, queremos ter essa compreensão de que estamos diante de um Deus que é grande. E nós queremos reconhecer a tua grandeza, Senhor, e lembrar
e lembrar disso, que o Senhor é maior do que qualquer confusão, do que qualquer problema, do que qualquer dilema, do que qualquer dor, do que qualquer fracasso. Tu és maior do que tudo, Senhor. A tua graça é maior do que tudo, Senhor. E a tua graça nos restaura, o teu perdão nos restaura de novo, Senhor. Todas as vezes que nós fracassamos, caímos, é o Senhor quem nos ergue, é o Senhor quem nos restaura. Senhor, que o Senhor venha realizar uma obra de restauração hoje aqui na nossa vida. Ao longo desses próximos dias, continua agindo, trabalhando em cada um de nós, Senhor Deus, na nossa vida, na nossa história, Senhor, na história da tua igreja, na história, Senhor Deus, da nossa nação, do nosso país, Senhor Deus, porque muitas vezes nós, Senhor, olhamos, Senhor, com desconfiança para o futuro, não sabemos como as coisas vão acontecer, qual o desfecho, Senhor, as coisas terão, mas nós temos um Deus que sabe como conduzir a história, um Deus que é maior do que tudo, do que toda essa confusão que está lá fora. Tu és maior do que tudo isso, Senhor. Tu és poderoso, Tu és grandioso, Senhor Deus. Nos usa, Senhor, usa a minha vida, usa cada um aqui, Senhor, de nós, para sermos instrumentos de restauração, para transformarmos a história, para não apenas sermos espectadores, assistindo a tudo aquilo que está acontecendo, mas a semelhança de Neemias, nós queremos não apenas assistir a história, mas nós queremos, Senhor Deus, mudar a história, nós queremos transformar a história, nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos para isso, Senhor, em nome de Jesus.